Bom, a partir de agora a aula está sendo de fato gravada. Eu interrompi na hora que eu tive problema no meu áudio. Mas voltando, pessoal. Ó, Código Penal, até aproveitando. Ele traz disposições sobre responsabilização do servidor público criminal. Isso a gente não estuda, vocês estudam em penal e processo penal. Esse meu servidor do exemplo que praticou um ato de corrupção, ele também vai praticar um ato de improbidade administrativa que constitui enriquecimento ilícito. O que importa é enriquecimento ilícito. Então, esse meu servidor também vai ser penalizado no campo judicial civil da improbidade. Então, eu vou ter pessoas, partes capazes, partes legítimas para ajuizar. Não vai estar aqui, vai estar na lei. Enfim, eu vou ter na lei da ação civil pública quais são esses indivíduos. Então, imagine que eu tenho um servidor do município que pratica esse ato de corrupção. O próprio município pode ajuizar uma ação judicial contra esse servidor, buscando que ele seja sancionado no campo da improbidade administrativa. E aqui, ó, as hipóteses de sanção da improbidade, vocês vão ver que elas variam de acordo com o artigo que foi infringido, o 9º, o 10 ou o 11, mas elas basicamente têm a ver com perda dos bens ou os valores que, por exemplo, esse meu fiscal de postura do município, se ele recebeu 5 mil reais para deixar de multar alguém, ele perde esses 5 mil reais. Se ele causa dano ao erário, por exemplo, o valor que teria sido ganho pelo município ao multar aquele indivíduo, ele também tem que devolver o valor relativo ao prejuízo que os cofres públicos sofreram. Vai perder a função pública, vai ter os seus direitos políticos suspensos, também vai pagar multa civil. Então, essas penalidades aqui, e pelos fatos descritos nos artigos 9, 10 e 11 da lei, lembrando que são róis todos exemplificativos e não taxativos, vão ensejar a penalização por ato de improbidade. Aqui e aqui eu tenho formas de responsabilização que vão se dar dentro de um processo judicial. E aí tem a parte específica, que é a parte da qual trata essa primeira questão, que é a penalização administrativa ou funcional. Esse meu indivíduo que pratica o ato de corrupção, por exemplo, esse meu fiscal de postura do município, ele pode responder criminalmente por meio de uma ação penal pública movida pelo Ministério Público, ele pode responder pelo ato de improbidade, por uma ação judicial ajuizada por qualquer um dos legitimados, poderia aqui também ser o Ministério Público, poderia ser o próprio ente da administração pública lesado, o município, e esse indivíduo também vai responder na esfera administrativa, na esfera funcional. Lembrando que essas três esferas são independentes. Então, eu posso ajuizar 3 ações ao mesmo tempo, eu posso ajuizar uma e depois outra, elas não estão condicionadas. A gente tem uma exceção que é uma só. Quando no âmbito criminal esse servidor é absolvido porque se reconheceu que ele não foi o autor, aí você vai ter a influência dessa decisão nas demais. Só que, em regra, são todas instâncias independentes. Então, essa possibilidade de sanção administrativa e funcional é a que trata a nossa questão. Nossa questão fala que o indivíduo teria cometido uma infração funcional grave e ele foi julgado em um tal de um processo administrativo disciplinar. Quando a gente tem, pessoal, um servidor que pratica falta funcional grave, isso aqui é nossa falta funcional, vamos pensar. No campo funcional, no campo administrativo, ele também vai ser processado. Esse processo, ele pode se dar... Caramba. De duas maneiras. Eu posso ter a primeira possibilidade,
que é de algo chamado sindicância. Que geralmente as investigações, as apurações, as penalizações que eu vou aplicar ao servidor começam por meio desse procedimento que se chama sindicância. A sindicância é um processo administrativo voltado à elucidação de uma falta funcional, só que a sindicância tem um rito simples. E, por consequência, na sindicância, eu vou ter limitações sobre que penalidades eu posso aplicar ao servidor público. Quando eu uso a sindicância, que é um procedimento administrativo mais simples, eu posso aplicar para o servidor penalidade de advertência ou a penalidade de suspensão até 30 dias. Então, imagine que eu tenho alguém tomou conhecimento desse ato de corrupção praticado por um fiscal de obras e comunicou o município. Fez uma denúncia anônima e disse: olha, município, eu acredito que aquele seu fiscal de obras, no dia tal, na hora tal, praticou um ato X. Esse ato é punível com pena de demissão. Pessoal, só fazendo parêntese, e lembrando que a gente começou a ver a Lei 8.112, todos os 127, todas as formas de penalidade, as suas especificações, prazo de prescrição e etc., ficam previstos nos estatutos, tá? Então, quando eu falo de sanção administrativa funcional, pensem que eu aplicaria aqui o estatuto do servidor nessa hipótese. Então, eu falei para vocês que esse servidor pratica crime, eu vou olhar para o Código Penal. Esse servidor pratica com esse mesmo ato de improbidade, eu vou olhar para a Lei 8.429. Agora, esse servidor, por esses mesmos fatos, pratica uma infração funcional, eu vou olhar para o estatuto dele. O servidor municipal tem estatuto próprio. Agora, se eu estivesse falando de um servidor público civil da União, eu olharia para a Lei 8.112 a partir do artigo 121. E aqui eu teria justamente essa previsão dessas penalidades que eu mencionei para vocês: advertência, suspensão e demissão. Então, se quando o servidor pratica um ato e eu vou penalizar ele criminalmente, ele está sujeito a sanções penais, em especial pena privativa de liberdade. No campo civil da improbidade, eu vou sujeitar esse servidor a pagamento de pena de multa, ressarcimento ao erário do dano que foi causado. No campo funcional, eu tenho essas três possibilidades de penas, basicamente. A advertência é um puxão de orelha. Vai para o seu assento funcional, para os seus registros funcionais, que no dia tal você praticou tal ato, tal infração funcional. A suspensão já é uma penalidade intermediária. Você vai para casa, para de trabalhar e para de receber. Então, você praticou um ato, uma falta funcional X, você vai para casa por 30 dias e não trabalha e não recebe por 30 dias. E a demissão, professor, que é a nossa penalidade máxima. Sim. Bom dia. Bom dia, Kleber. Essa multa aí, ela é proporcional aos dias de suspensão, né? Então, uma porcentagem. Sim, se você fica... Eu não tenho multa na suspensão. Eu tenho só, você deixa de trabalhar e deixa de receber. Na improbidade, eu tenho uma multa, que é calculada de acordo com o tipo de infração que eu cometi. Então, aqui eu te mando para casa por 15 dias, você vai ficar 15 dias sem receber. Certo? E aí, pessoal, então, além de puxão de orelha, além de ir para casa sem receber, eu tenho a penalidade máxima no campo administrativo ou funcional, que é te demitir. É falar, olha, tá indo para casa em definitivo, sem retorno, porque você praticou uma falta funcional muito grave. E aí, pessoal, vocês vão ver que existem outras situações aqui, incisos 4, 5 e 6.
Só que são situações que a gente pode chamar de equivalente demissional. Então, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. O que é? Nada mais é do que a demissão de quem já está aposentado. Então, posso ter praticado uma falta funcional, aposentei, e depois, quando eu já estou aposentado, se descobre aquela falta funcional que eu havia praticado. Eu vou ser demitido. Só que aí, nessa hipótese, eu vou chamar de cassação de aposentadoria. Se eu ocupo exclusivamente cargo em comissão, se eu sou aquele servidor estatutário comissionado e não efetivo, eu vou falar em destituição do cargo em comissão. Ou ainda destituir o indivíduo da função comissionada que ele venha ocupar. Então, a gente tem basicamente essas três formas de penalidade no campo administrativo, e essas outras três nada mais são do que formas específicas de demissão. Aqui vocês podem ver no 132 que a gente tem as hipóteses em que vão ensejar a aplicação da demissão. O servidor que pratica um crime contra a administração pública, o servidor que abandona o cargo, que deixa de comparecer no serviço, o servidor que, em um intervalo de tempo específico, vai faltando, ele também vai poder perder o cargo, improbidade administrativa, insubordinação grave, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Então, a gente tem aqui a lei dizendo para a gente quando eu vou aplicar essa penalidade máxima, que é a demissão. E aí, além dessas disposições, a gente vai ter o processo administrativo disciplinar. E aqui a gente começa falando da sindicância. Então, na sindicância, ao fim da sindicância, eu posso arquivar o processo, eu posso aplicar advertência ou suspensão de até 30 dias, ou eu posso, num segundo momento, instaurar o PAD. Então, vamos voltar para o nosso desenho. Soube que esse meu servidor praticou um ato que é punível com demissão até. Só que eu não tenho elementos ainda para saber se ele praticou ou não. Eu preciso começar a instruir esse procedimento. O que é mais comum? Que eu instaure uma sindicância que vai ser conduzida por um grupo de servidores e eu vou instruir, eu vou buscar elementos de convicção para saber o que esse cara fez, como que foi. Imagine que eu descubra que, na verdade, não houve um ato de corrupção. Que, na verdade, houve a prática de um ato muito mais leve, muito menos gravoso, como infração funcional desse servidor. Eu poderia aplicar advertência ou aplicar a suspensão de até 30 dias para esse servidor público. Então, a sindicância, por ser um procedimento mais simples, ela só pode resultar para penalidades nessas duas, ou puxão de orelha, ou te mando para casa sem trabalhar por até 30 dias. Agora, vamos imaginar que no curso da minha sindicância, eu consegui ouvir testemunhas, eu consegui obter elementos de convicção que me indicam que realmente esse servidor público praticou um ato de corrupção. Esse fiscal aceitou dinheiro para deixar de multar alguém. Uma outra possibilidade da sindicância é que ela vá, em vez de aplicar essa situação, aplicar essas penalidades, ela vá dar início ao processo administrativo. No PAD, pessoal, eu vou ter a possibilidade de aplicar suspensão de acima de 30 e de até 90 dias, demissão de equivalentes demissionais. E a demissão, os equivalentes demissionais. Então, a sindicância é algo mais simples, é um procedimento que geralmente inicia a apuração dessa falta funcional e pode resultar dessas duas possibilidades de penalização. Então, descobrir que o indivíduo, que o servidor, na verdade, praticou uma falta funcional menos grave.
Então, eu vou aplicar para ele a advertência ou uma suspensão de até 30 dias. Pode acontecer, no entanto, que é até o que está ali na lei, que eu descubra que, na verdade... Não vou por vermelho, não. Que eu descubra que, na verdade, esse servidor não praticou nenhuma falta funcional. Ou que não foi ele que praticou aquele ato irregular. Então, eu posso aqui arquivar. Agora, imaginem que eu tenho algo que não autoriza o arquivamento e que é um fato que eu descobri que é mais grave do que as penalidades de advertência e de suspensão podem abarcar. Aí eu vou instaurar, a partir da sindicância, esse PAD. Por que que aqui tem essa outra setinha que eu já havia colocado para vocês? Porque eu não preciso necessariamente começar com a sindicância, tá? Se eu já descubro de antemão, imagine que eu já descubro e já tenho provas de que esse servidor praticou um ato de corrupção. Eu já posso de cara iniciar um PAD. E inicio o PAD já esperando aplicar uma pena mais alta. Já esperando aplicar uma pena de suspensão acima de 30 dias. Ponto importante, a suspensão nunca pode exceder 90, então no máximo 3 meses em casa trabalhando sem receber, ou a demissão. Então nada me impede de iniciar esse PAD de cara, desde que eu tenha elementos para isso. Embora o mais usual seja, instauro a sindicância, essa minha sindicância pode ser arquivada, aplicar penalidades mais brandas, ou a partir dela, a partir dos elementos de convicção que ela levantou, eu faço um PAD. O PAD vai me permitir aplicar essas sanções mais graves. E por que que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque, em todo caso, eu não posso aplicar nenhuma penalidade ao servidor sem que, seja por sindicância, seja por PAD, sem que eu observe devido processo legal contraditório e ampla defesa. Se eu aplico penalidade ao servidor sem observar esses preceitos constitucionais, o meu processo administrativo é nulo. A penalidade que eu apliquei ao servidor vai ser nula. Então, voltando, depois de fixados esses pontos, voltando para a nossa historinha do João. O João sofreu um PAD. Imaginem que o João é esse nosso fiscal de posturas do município. Foi o João que praticou um ato de corrupção e, ao fim do processo administrativo, ele foi demitido. Só que o João, no curso do processo, não foi assistido por advogado. E aí o João impetra o mandado de segurança e diz: olha, seu juiz, os caras tiraram meu ganha-pão, tiraram meu cargo público, dizendo que eu pratiquei um ato de corrupção, só que eu não tive condições, eu não tive defesa técnica capaz de demonstrar que eles estavam errados, que a administração pública, na verdade, avaliou uma prova de maneira equivocada. Aquela testemunha que foi ouvida não poderia nem ser testemunha, eu não tinha um advogado para me ajudar a fazer isso. E o João diz: portanto, esse processo administrativo disciplinar que me aplicou a pena de demissão é nulo. Eu quero ser reintegrado ao meu cargo público. E aí eu pergunto, tá certo ou tá errado, pessoal? Essa aqui, eu acho que foi a questão... Eu acho que foi a questão que vocês mais tiveram, que a turma, no geral, teve mais dificuldade. O maior número de erros estava aqui. Eu acho que muitos de vocês acabaram indo para um lado de, olha, é um processo administrativo. A Constituição fala que o devido processo legal tem que ser respeitado, inclusive em processo administrativo. Se não foi dado advogado para o João realmente tem razão. Só que, pessoal, quem parou para ver os slides, deixa eu até... Embora a gente não tenha conseguido falar isso em sala de aula, quem teve a curiosidade de ver... Eu achei uma súmula do STF, professor, que fala a respeito disso daí. Não mandei se arrumar isso. Ó, tem o tópico de responsabilização e penalidades do servidor, que tem basicamente isso que eu estou falando, e aí já tinha aqui para vocês, ó.
Súmula vinculante 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, basicamente, a resposta de vocês era, entendendo mais ou menos esse contexto que a gente explicou aqui, que ensejou a demissão do João e que eu tenho sempre que observar contraditório e ampla defesa dentro do devido processo legal, é que quando eu estou diante de processo administrativo, não existe obrigatoriedade de defesa por advogado. Eu tenho a faculdade, eu, servidor, me vejo num PAD ou numa sindicância e falo, opa, eu sei que eu não tenho condições técnicas, jurídicas de me defender, então vou contratar um advogado. Posso? Perfeitamente. Agora, se você não faz isso, nada impede que a sua decisão seja válida, a decisão no fim do processo seja válida. É facultado, mas não é obrigatória a assistência por advogado. Se você quiser, bem. Se você não fez isso, isso por si só não vai ensejar a nulidade do seu processo administrativo. Pessoal, é curioso, e teve até aluno que trouxe isso, eu tinha uma súmula do STJ de 2007 que falava que a falta de defesa técnica por advogado enseja a nulidade do processo administrativo disciplinar. Só que aí eu tenho uma súmula vinculante do STF que diz não. Na verdade, não. O fato do servidor não ter sido assistido por advogado não ocasiona necessariamente a nulidade da sanção que lhe é aplicada. Então, alguns alunos até acharam a súmula do STJ. Só que a súmula do STJ que fala o oposto foi superada pelo STF. Especialmente porque o STF aqui edita uma súmula vinculante. A súmula vinculante, ela é obrigatoriamente seguida por todos os órgãos do Judiciário Nacional e também pela administração pública. Ela só não vincula o Judiciário. Então, a partir do momento que uma súmula vinculante diz que isso por si só não enseja nulidade, todos os tribunais têm que obedecer e, portanto, fica superada a súmula do STJ que dizia em sentido oposto. Então, depois de toda essa explicação, João tem razão em seu pleito ou não? Ó, aqui tem respostas de vocês sem nomes. E essa resposta aqui, ó, se a gente fosse escolher um padrão, é uma resposta boa, uma resposta que atende. João tem razão? Não. Na hipótese, na espécie, o único elemento apontado como incompatível com o direito de ampla defesa consiste na ausência de defesa técnica na instrução de PAD. Se, no entanto, eu garantir ao João direito à informação, manifestação, consideração de argumentos, ou seja, o contraditório, a ampla defesa foi exercida em sua plenitude. Por si só, a ausência de advogado constituído ou de defensor dativo com a habilitação não importa a nulidade do processo administrativo disciplinar. Isso, inclusive, está sedimentado na súmula vinculante número 5 do STF. Pessoal, todo mundo que respondeu algo parecido com isso levou a pontuação máxima de 200 pontos. Teve alguns alunos que eu considerei parcial, porque me falaram que João não tinha razão, mas não me trouxeram nenhum fundamento para isso. Então, quem tirou 200 foi quem me disse que João não tem razão, mencionou a súmula vinculante número 5, ou algum outro julgado que falava, olha, não. Quem só falou que João, então, não tinha razão, levou porcentagem, 150 ou 100 pontos. Quem disse que João tinha razão, eu considerei zerada a questão porque não acertou. Então, repito, acho que essa foi a única questão, e até estou gastando mais tempo com ela, porque foi um ponto que a gente não conseguiu ver com a devida atenção, reputo eu, e que eu vejo que vocês tiveram mais dificuldades. Teve aluno que, por exemplo, respondeu todas as questões com perfeição, mas na primeira acabou errando. Vocês têm alguma dúvida em relação a essa questão, a essa resposta, pessoal? Professor, Sim. eu acho que eu acertei. A minha dúvida é, a gente vai ter acesso a essas atividades? O senhor vai fazer a devolutiva para a gente ou somente esta correção agora, neste momento? Olha,
eu, infelizmente, eu não consigo devolver para vocês de cada um, olha, aqui isso, embora eu faça esse raciocínio, colocar no papel e digitar para vocês, eu não consigo. A minha ideia é, todo mundo está com a nota lançada. E agora a gente está corrigindo. Se você compara suas respostas com o que eu estou falando aqui, fala, opa, eu falei tudo certo e ele não considerou tudo certo. Por quê? Se você tem dúvida, me manda um e-mail que aí eu faço uma avaliação detalhada e te mando. Olha, considerei aqui 50 por conta disso, considerei aqui 0 por conta disso, considerei aqui 200 por conta disso e a resposta estava muito boa, inclusive. Então, quem sentir necessidade, pode me mandar um e-mail que eu respondo. Eu só não consigo fazer isso de forma geral para todo mundo. Porque, sim, foram 33 respostas com 4 itens, 5 itens para cada uma, então teria mais de 150 itens para corrigir individualmente, assim, escrever para vocês. Analisar, eu analiso de todo mundo, mas seria um trabalho incompatível. Mas quem sentir necessidade pode me dar um alô que eu respondo para vocês, sim. Certo, aqui, por como eu falei para o senhor, eu estou meio enferrujada, estou voltando agora depois de um tempão, eu não anotei as questões, eu fiz só no bloco de notas aqui do computador, né, mas de pronto, assim, eu não tenho essas questões para dizer, olha, eu acertei e tal, para poder fazer essa comparação que o senhor está falando, entendeu? Mas talvez então eu solicite por e-mail, pode ser? Sim, me manda um e-mail, pergunta que aí eu te... Pessoal, isso vale para todo mundo, tá? Quem, professor, mas eu não tô satisfeito, não entendi direito, me manda um e-mail que eu posso... Aí quem mandar e-mail, como vai ser um número muito menor de alunos, eu consigo, olha, suas respostas foram essas, considerei isso por conta disso, isso por conta daquilo, nota total foi tal. E aí, se você ainda assim não se convencer, a gente vai conversando, se for o caso... Se eu eventualmente errei na hora de corrigir, eu faço retificação sem problema nenhum também, tá? Vale para todo mundo, pessoal. Quem sentir necessidade, me manda um e-mail que a gente vai conversando. Tudo bem? Ok, professor, eu agradeço. Imagina. Bom, pessoal, então essa era a resposta da questão 1, depois de todo esse floreio. E aí a gente tem a segunda, que é o que é controle da administração pública. Aqui, pessoal, eu vou falar que eu fui bastante condescendente com alguns. Muitos alunos tiveram uma capacidade de copiar da Wikipédia um conceito de controle da administração, copiado, Ctrl+C, Ctrl+V, e ainda era um conceito falho, ainda era um conceito que não me trazia uma delimitação precisa do que é controle da administração pública. Então, esses alunos, em geral, não foram zerados, mas tiraram alguma coisa ali entre 50 pontos dos possíveis 200, tá? Eu preciso que vocês leiam a Wikipédia, sim, só sabendo que o Wikipédia não é uma fonte segura. Mas façam as pesquisas, as buscas de vocês no Google, que seja, sabendo filtrar o que interessa e o que não interessa. Poxa, sei lá, você achou alguma coisa no Jus Navigandi. Olha com muita calma aquilo. Qualquer um manda qualquer texto para o Jus Navigandi e é publicado. Então, você não tem controle sobre a qualidade do que está publicado ali. Poxa, achei um texto no Conjur. Ali eles têm filtros mais interessantes. Talvez sua resposta, a partir dali, tenha mais respaldo doutrinário, jurisprudencial e legal. Poxa, achei uma resposta no artigo científico de uma revista tal. Poxa, lindo. Se você conseguir achar uma resposta em um artigo científico, em uma revista específica, num periódico, sei lá, vocês talvez estejam não entendendo. Quando eu falo em revista, pessoal, por exemplo, isso aqui é uma revista científica. É uma revista editada na UFGD. Então, você tem uma qualificação que o Estado brasileiro, o Ministério da Educação dá para a revista. Eu tenho um grupo de doutores que analisam todos os trabalhos que são enviados. Então, o material que está em revistas, e aqui eu tenho vários artigos, aqui não tem nada de administrativo. É só para mostrar para vocês o que é uma revista. Outra coisa que vocês podem fazer,
existe uma aba, uma ferramenta do Google, que é o Google Scholar. No Google Scholar, você não acha besteiras do Google. Você não vai achar as coisas que você usualmente acharia. Você, usando o Google Acadêmico, você vai achar referências em textos científicos, você vai achar livros, você vai achar artigos que vão te trazer. Ó, isso é um artigo científico, editado por alguma revista. Então, se você busca no Google Acadêmico, no Google Scholar, a sua chance de ter uma resposta embasada, assim, é certa. Se você faz a mesma coisa no Google normal, você vai achar vídeos do YouTube de pessoas que você não conhece, você vai achar a Wikipédia, que foi a fonte de muitos de vocês. Teve muita gente que fez isso aqui, ó. Ctrl C, chegou ali, Ctrl V. Pessoal, isso não é resposta. Vocês têm que pesquisar. Quanto mais robusta a sua fonte, melhor. E mundo ideal. Escreva com as suas palavras. Poxa, professor, li, entendi. Teve aluno que me respondeu essa questão com, sei lá, uma linha, 2 linhas. Só que foi um aluno que não copiou e é um aluno que me passou a essência do que é controle da administração. Pessoal, o que é controle da administração? Deixa eu achar uma resposta simples. Ó, isso aqui, 3 linhas. Controlar é o quê? É fiscalizar. Controle da administração é a possibilidade de fiscalização dos atos praticados pelo Estado com a correção de possíveis falhas. Isso é controle. Então, eu não preciso ir muito além disso, se eu entendi, para dar a resposta. Agora, a resposta que foi copiada daqui não é uma resposta adequada. Por quê? Esse controle como orientação e correção que um poder exerce sobre outro está errado. Porque eu tenho possibilidade de controle interno. Eu não tenho necessariamente o controle como uma correção que um poder, órgão, autoridade exerce sobre outro. Eu tenho a possibilidade de que isso seja interno também. Então, quando vocês forem fazer, se forem copiar, citem a fonte, não tem problema, mas o mundo ideal, coloquem suas próprias palavras. Lembrando que tomem cuidado com a fonte que vocês usam. A Wikipédia dificilmente vai ser um mecanismo adequado. Pessoal, isso aqui do Google Scholar, ó, vale para a vida de vocês, tá? Para TCC que vocês forem fazer, quem quiser escrever alguma coisa para apresentar em evento, algum resumo, alguma coisa, use fontes seguras, use fontes científicas, tá? Bom, existem formas também de hackear livros e você ter livros de graça, mas aí eu estaria cometendo um crime se eu fizesse alguma coisa assim. Quem tiver interesse em fazer isso de forma privada, me manda uma mensagem e a gente pode conversar. Então aqui, pessoal, eu queria que vocês simplesmente me falassem. Controle da administração é o conjunto de mecanismos e ferramentas concebidos na estrutura do Estado brasileiro para que a função administrativa exercida pelos 3 poderes possa ser fiscalizada e corrigida. E aí teve gente que me falou algo parecido com isso e ainda me disse, olha, controle pode ser interno, controle pode ser externo, controle pode ser dividido. Quem me falou só essa primeira parte, 200 pontos. Quem me falou, quem me trouxe aqui, por exemplo, uma noção parcial, a noção da Wikipédia, não está atendendo ao enunciado. Teve gente que fez o oposto, teve gente que só classificou o que é controle, mas não me disse o que é controle. Então, aí eu não consigo... Sim, você não me respondeu. A pergunta era A, você me respondeu B. Então, para essas pessoas, a depender de como a resposta foi estruturada, eu dei parte da questão, mas a resposta perfeita era... Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Olha, isso aqui tá bem legal. Um conjunto de instrumentos que o ordenamento jurídico estabelece a fim de que a própria administração pública
entendendo-a como executivo, judiciário e legislativo, e também o povo, para quem percebe o controle popular como uma quarta forma de controle, diretamente ou por meio de órgãos especializados, exerçam fiscalização, orientação e revisão da atuação administrativa de todos os órgãos, entidades e agentes públicos em todos os poderes e níveis da federação. Então, isso aqui é controle da administração pública. Eu queria que vocês me dissessem o conceito, porque me dizendo o conceito, eu sei que vocês estão entendendo, estão raciocinando de acordo com o que é isso. Por que eu estou estudando o controle? Por que ele está falando de anulação e revogação? O que é isso, no fim das contas? Isso é um mecanismo, o que a gente está estudando são mecanismos de fiscalização e correção de tudo que acontece na administração pública que se mostra irregular. Então, o que eu queria de vocês aqui era uma definição do que é controle da administração pública. Deixa eu ver se a gente já tinha nos slides. A gente tinha uma definição também nos slides. Podemos denominar controle da administração pública o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de poder. Então, se você copiasse e colasse isso aqui e me citasse a fonte, você teria atendido o enunciado. Pessoal, SA2, eu acho que em geral, sim, pouquíssimas pessoas zeraram. Eu acho que todo mundo aqui tirou pelo menos 100, 150 ou os 200 pontos no total. Aqui foi um ponto. Depois da 1, essa eu acho que foi a questão de maior dificuldade, que é o judiciário, no exercício da função jurisdicional, pode revogar um ato administrativo? Primeiro, tem uma pergunta aqui. Eu precisava que vocês me respondessem de uma forma, sim ou não. Teve muita gente que trouxe para mim aqui a súmula do STF ou o artigo 54 da Lei 9784. Ou seja, a administração pública deve anular os seus atos quando eivados de nulidade ou pode revogá-los por razão de conveniência e oportunidade. Tá certo? Sim. Só que isso responde o que eu perguntei? Você me disse se sim ou se não? Você me disse que a administração pública pode anular, ou que a administração pública pode revogar. E o judiciário? E quando ele exerce função jurisdicional? E quando ele está julgando casos? E quando eu ajuizei uma ação e disse, seu juiz, revogue esse ato administrativo. O judiciário pode fazer isso? Você tinha que me responder que sim ou que não. E aí me falar por que sim ou por que não. Pessoal, esse ponto eu acho que é o ponto mais crucial, a gente já falou sobre ele quando começou a falar sobre controle de mérito e controle de legalidade. A gente já começou a falar sobre ele e acho que é o ponto distintivo, é assim, o ponto que mais chama atenção quando a gente falar propriamente de controle jurisdicional, controle judicial, controle da administração pública efetivado pelo judiciário, exercendo a função jurisdicional. Para a gente entender essa pergunta, a gente vai ter que dar um passo atrás. A gente já fez isso, mas vamos fazer mais uma vez.
pessoal, preciso que vocês tenham isso aqui em mente. O que acontece? Todos os poderes, judiciário, legislativo e executivo, seja de forma típica, seja de forma atípica, são administração pública. Todos eles exercem a função administrativa. Enquanto exercem função administrativa, e em relação aos seus próprios atos administrativos, eles vão realizar sem problema um controle do mérito administrativo, um controle interno e podem revogar. Por quê? Porque são seus próprios atos, enquanto administração pública. Ou seja, aqui eles vão realizar autotutela. A autotutela. Então, os poderes em controle interno, na função administrativa, eles podem revogar seus próprios atos. Isso a gente já viu no nosso último encontro. Aí eu pergunto para vocês, mas enquanto o judiciário exerce a função típica dele de julgar, aqui eu não tenho um judiciário realizando licitação, concurso, ato administrativo. Aqui eu tenho um juiz julgando uma ação. Se eu tenho um juiz julgando uma ação, esse juiz pode revogar um ato? Aí vocês teriam que ter essa noçãozinha na cabeça de vocês, esse esqueminha, e também saber a diferença entre anulação e revogação, que a gente viu no nosso último encontro. Com isso em mente, vocês teriam que me falar, pode ou não pode? E aí vocês teriam que me responder que não pode, pessoal. Porque a revogação, ela sempre se dá dentro desse esquema aqui. É sempre um poder realizando controle interno. Se eu te perguntar, o judiciário pode revogar um ato, sem fazer exceção nenhuma, o judiciário pode revogar um ato administrativo? Alguém me ajuda aí, por favor, vocês estão muito quietos. O judiciário pode revogar um ato administrativo? Na minha opinião, sim. Giovana, sim. Marcela falou alguma coisa? Professor, Sim. eles não podem revogar, eles podem somente anular. Acho que não pode revogar. Ó, mas, antes da gente falar da pergunta propriamente dita da atividade de vocês, o judiciário, em alguma hipótese, ele pode revogar o ato administrativo? Acho que não. Não. Alguém mais? Mas, professor, Sim. o senhor está falando ele na sua função típica ou atípica? Eu estou falando dele só. O judiciário pode... Imagina, vocês estão no concurso de juiz federal, na prova oral. Estou perguntando, o judiciário pode revogar ato administrativo? Sim ou não? Sem nenhum detalhe além desse. Pode, professor. Pode sim. Quer dizer assim, na função atípica, né? Na função administrativa, ele pode sim, porque ele se reveste de autotutela. Perfeito. Não sei quem mais pensou assim, mas, pessoal, se eu sou o judiciário e eu estou realizando função administrativa atipicamente, eu posso revogar. Se eu sou o judiciário enquanto administração pública, eu posso revogar. Porque eu exerço autotutela sobre os meus próprios atos administrativos.
Então, se eu pergunto para vocês, o judiciário pode revogar ato administrativo? Pode, desde que sejam seus próprios atos administrativos emitidos no exercício da função administrativa. Agora, se eu pergunto para vocês, o judiciário, no exercício da função típica de exercer jurisdição, ele pode revogar um ato administrativo? Aí ele não pode. Porque quando ele faz isso, pessoal, ele, em regra, vai estar analisando um ato do executivo ou um ato do legislativo. E quando ele faz isso, ou até um próprio ato do judiciário, mas na função administrativa. Ele não pode exercer a tutela. Foi o que eu falei para vocês do exemplo. Eu sou governador do estado de Mato Grosso do Sul e eu tenho uma programação orçamentária, tenho as minhas prioridades, tenho um programa de governo estabelecido, tive um programa de campanha que fez eu ser eleito governador do estado de Mato Grosso do Sul e eu começo a executar esses meus atos administrativos. Eu começo a levar a efeito as minhas políticas públicas como governador. E eu, governador, eu olho para o estado e penso, poxa, eu poderia fazer mais estradas, ou eu poderia construir mais hospitais, ou eu poderia melhorar os presídios, ou eu poderia construir mais escolas, ou eu poderia, de alguma outra forma, melhorar os serviços de segurança pública. Só que eu, governador, eu faço juízo de mérito administrativo. Eu penso para mim o que é conveniente, o que é oportuno. Eu falo, poxa, em vez de eu construir um presídio, eu acho que é mais conveniente e oportuno construir um hospital. Agora, imaginem que alguém ajuiza uma ação e fala, seu juiz, o governador, ele, em vez de construir o presídio, está construindo o hospital. E eu que estou ajuizando a ação, imagina que, sei lá, eu sou o Ministério Público. Eu, Ministério Público, acho que isso não é conveniente, viu? Não é oportuno, não era hora do governador gastar o dinheiro público com isso. Esse juízo, pessoal, é um juízo que o juiz não pode fazer. Quem tem condições para dizer se é conveniente ou se é oportuno é a própria administração pública. Então, o juiz não pode se imiscuir, se valer, fazer às vezes, se intrometer nesse mérito para dizer o que é conveniente e oportuno. Então, se eu não posso dizer o que é conveniente e oportuno, eu não posso extinguir um ato por razão de conveniência e oportunidade. Então, o judiciário, no exercício da função jurisdicional, ele não pode revogar. O que o judiciário pode fazer é anular o ato administrativo. Só que o meu juízo para fazer anulação não é um juízo de conveniência e oportunidade. É um vício de legalidade ou de constitucionalidade. Eu poderia ajuizar a ação, imagine que eu sou um cidadão e não estou gostando dessa situação que está envolvendo a construção de um hospital. E aí eu informo o Ministério Público ou eu ajuizo uma ação popular e digo, olha, este hospital está sendo construído, estão licitando para construir a contratação desse hospital, só que existem ilegalidades, existem inconstitucionalidades nessa contratação. Poxa, o governador quer construir o hospital, só que ele não está observando as regras da lei de licitação, só que ele não está observando as regras próprias. Esses atos dele são ilegais. Esses atos dele, por alguma razão, estão ferindo os princípios da Constituição Federal em relação à administração pública. Aí, o juiz pode olhar e falar, olha, realmente, esse ato do governador é ilegal ou é inconstitucional. E aí eu vou anular esse ato administrativo. Isso o juiz sempre vai poder fazer. O que o juiz não pode fazer é revogar um ato administrativo enquanto julga o processo. Não obstante, o judiciário, imagine que eu tenho agora o judiciário, e o judiciário tem a sua verba própria, o seu orçamento próprio, e ele fala, poxa vida, eu tenho esse orçamento X para o ano de 2020. E para o ano de 2020, eu tenho interesse em melhorar
as minhas comarcas do interior. Eu quero colocar uma sala extra de audiência, ou eu quero contratar mais juízes, ou eu quero melhorar a estrutura do Tribunal de Justiça na capital. Isso é o judiciário exercendo função atípica de administrador. Perceba, eu não estou dizendo de um juiz julgando um caso, não. Estou falando de um Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por exemplo, pensando como administração pública em como ele vai realizar as suas funções. Nessa hipótese, o judiciário pode revogar algum ato e falar, poxa, eu tinha decidido que eu ia construir tal prédio em tal comarca, só que isso deixou de ser conveniente, isso deixou de ser oportuno. Eu vou revogar esse ato e utilizar, destacar essa verba para uma outra função, que agora eu reputo mais conveniente e mais oportuna. Então, isso é o judiciário administrando. Isso é o que faz o executivo de forma típica, o judiciário de forma atípica e o legislativo de forma atípica. Todo mundo pode revogar, desde que sejam seus próprios atos. Agora, no exercício da função jurisdicional, ele só pode anular. Ele não pode revogar. Vocês entenderam, pessoal? Assim, me fiz claro? Eu vou presumir que isso é um sim. Sim, professor. Sim. Giovana. Professor, se eu não participar muito da aula, é porque tá travando muito o seu vídeo. Eu não sei se é no meu computador ou se tá travando mesmo. Aí tem horas que come as suas palavras, aí eu não entendo o que o senhor tá falando. Poxa vida, alguém mais está com problema na transmissão do áudio e do vídeo? Comigo acontece a mesma coisa. Comigo Corta também, um pouco, professor. some um pouco a voz. Poxa vida, pessoal. Não, então possivelmente é o meu acesso. É a minha internet, não a de vocês. Bom, espero também, talvez, eu acredito que na gravação vai estar sem falhas, porque a gravação pega só o que eu estou fazendo aqui. Então, poxa, sinto muito, eu não sei como resolver isso agora. Mas qualquer coisa na gravação talvez fique melhor a transmissão para vocês. Não, aqui em casa, de fato, desde ontem está oscilando, aqui no prédio todo, está oscilando bastante a internet. Sem Bom, problema. espero que esteja mais... O melhor que você pode. Desculpa, não entendi. Fica tranquilo, o senhor está fazendo o que o senhor pode. Não, então, eu quero que vocês não tenham nenhum problema, mas tá ótimo. Qualquer coisa, para, interrompa, que a gente vai repetindo também, viu? Bom, pessoal, então voltando aqui. O judiciário, no exercício da sua função jurisdicional, pode revogar um ato administrativo? Vamos achar uma... Ó, essa resposta aqui também está bem adequada. O Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, nunca revogará um ato administrativo do Poder Executivo. Aqui está o Judiciário. Mas eu poderia falar do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Entretanto, o ato administrativo só pode ser revogado pela própria administração pública. Ou seja, só quem editou aquele ato administrativo é que pode dizer se ele deixou de ser conveniente e oportuno e, por isso, realizar a revogação. Olha, aqui tem, deste modo, o Poder Judiciário, no exercício de sua função típica jurisdicional, não poderá revogar atos administrativos, apenas anulá-los. Todavia, ao exercer de forma atípica a função administrativa, poderá revogar. Porque quando ele é administrador, ele exerce autotutela sobre os seus atos. Quando ele julga, ele não exerce autotutela. Ele realiza um exame de constitucionalidade e de legalidade dos atos administrativos. Então, quem respondeu alguma coisa nesse sentido e falou para mim que não pode, tirou os 200 pontos necessários, tá?
Quem só trouxe para mim o que é autotutela, eu considerei alguma coisa em volta de 50 pontos. Porque você não me disse sim ou não, ou por que você acha isso. Mas, basicamente, não. Esse controle da administração realizado pelo judiciário enquanto órgão julgador não pode resultar na revogação, apenas na anulação. E aí, pessoal, a gente tem duas perguntas que conversam entre si, que são a 4 e a 5, que falam de um assunto que a gente ainda não viu. É conveniente que vocês já saibam o que é responsabilidade civil aquiliana, para que a gente consiga conversar um pouco sobre essas outras questões. Pessoal, esses aqui são basicamente os requisitos para que eu responsabilize alguém fora de um contrato, por isso que a gente chama de responsabilidade civil aquiliana, em relação aos particulares, em relação ao que vocês já devem ter estudado em direito civil, a partir do artigo 927, 900 e qualquer coisa do Código Civil. Sempre que uma pessoa causar dano a outra, ela está obrigado a reparar esse dano. Então, eu preciso ter uma ação ou omissão de alguém, preciso ter o elemento subjetivo, dolo ou culpa, preciso ter o dano efetivo e preciso ter uma relação de causalidade, de dependência lógica entre a minha ação ou omissão e o meu dano. Ou seja, o dano tem que ter ocorrido em razão dessa ação ou omissão. Ou seja, o dano só ocorreu em razão dessa ação ou omissão do particular. Isso aqui acontece, esse raciocínio acontece quando a gente pensa num acidente de trânsito, por exemplo. O que é um acidente de trânsito? Imaginem que eu tenho dois carros trafegando, um num sentido, um nesse sentido e outro nesse sentido. Só que aqui eu tinha um sinal vermelho para o carro de baixo e o carro de baixo furou o sinal vermelho. Quando ele furou o sinal vermelho, ele colidiu nesse outro carro, causando dano. O que eu tenho aqui, pessoal? Primeiro eu tenho uma ação. A minha ação é alguém dirigindo um veículo, alguém conduzindo um automóvel. Depois eu tenho o elemento subjetivo de dolo ou culpa. Acho muito pouco provável que alguém tenha acertado o outro carro porque quis, a título de dolo. Não, eu acertei aquele carro porque eu odeio a pessoa que estava ali. Eu persegui aquele carro o dia inteiro porque eu queria causar um acidente. Se eu acerto o carro porque eu quero, eu agi de forma dolosa. Isso é muito pouco comum. O que é comum? A pessoa agir a título de culpa. Lembrando que a culpa, isso vocês aprendem em penal, mas continua valendo.
a culpa, que pode ser por negligência. Eita. Agora tá certo. Negligência, imprudência ou imperícia. Tá? Isso aqui é uma análise muito própria do Código do Direito Penal, mas que a gente usa quando pensa em culpa. Quando eu tenho um indivíduo que ele fura um sinal vermelho, ele está agindo e ele está, pelo menos culposamente, sendo imprudente. Ou seja, ele está conduzindo o veículo automotor sem o cuidado necessário, sem respeitar as regras de trânsito. Então, esse indivíduo, ele age de forma culposa e ele causa dano a alguém. E ele, ao bater no outro carro, inflige esse dano, causa prejuízo. E aí eu tenho a noção de nexo causal. Esse dano aqui só aconteceu porque esse meu indivíduo agiu e agiu com culpa. Eu não teria dano, eu não teria uma relação de causa e efeito se esse indivíduo, não teria essa hipótese se concretizando se eu não tivesse esse carro furando o sinal. O dano não aconteceria. O dano só aconteceu em razão dessa ação culposa do meu agente. Então, quando eu tenho esses 4 requisitos preenchidos entre particulares, eu tenho as hipóteses de responsabilidade civil. E são hipóteses que vão ensejar a indenização. Nesse meu exemplo, quem conduz esse carro tem a obrigação de indenizar quem conduz esse ou o dono desse veículo, quem sofreu o prejuízo. Então, isso aqui vocês já devem ter estudado. Isso aqui são as regras de responsabilidade civil dos particulares. Só que aí, quando a gente fala em direito administrativo, a gente fala de um mundo paralelo. A gente fala do mundo que é regido pelo regime jurídico administrativo, que é um mundo que está muito preocupado com as funções do Estado que atingem a coletividade, seja para dar poderes para o Estado, seja para limitar o Estado em relação a algumas situações. Aqui vocês percebem que eu, particular, só vou responder, só vou pagar alguém, só vou indenizar alguém se eu agir com dolo ou com culpa. O meu elemento 2 aqui. Quando eu falo na responsabilidade civil que envolve o Estado, e esse é um dos nossos últimos pontos da nossa matéria, a gente vai falar... Eita, aqui. A gente vai falar uma responsabilidade civil do Estado que vai observar outros elementos. Isso aqui eu não vou conseguir apagar, mas ignorem. O que a gente vê em direito administrativo? Eu vou falar que a responsabilidade civil do Estado se aperfeiçoa quando eu tenho presentes esses 3 requisitos aqui. Vocês devem ter sentido falta de um dos elementos daqui, que é a culpa em sentido amplo, que é o dolo ou culpa. Quando eu pleiteio uma responsabilização, uma indenização por ato do Estado, eu não faço análise de culpa. Por que eu não faço análise de culpa, pessoal? Talvez vocês já tenham estudado isso em responsabilidade civil. Porque existe uma hipótese de responsabilidade civil que não analisa culpa. Para ela, tanto faz. Se você agiu querendo ou se você agiu sem ter sequer tido negligência, imperícia ou imprudência, você vai responder da mesma forma. E assim o Estado vai responder. Isso a gente vai chamar de responsabilidade civil objetiva, ou seja,
ela não faz análise de culpa ou dolo. Tá, professor, mas da onde saiu isso? Por que você está falando que essa responsabilidade civil é objetiva? Eu vou lá para o artigo 37 da Constituição Federal. E vou achar o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. E ele vai dizer para a gente que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestem serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade causem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Tá, a gente lendo assim não dá para extrair muita coisa, mas vamos voltar para a nossa telinha. A doutrina entende, doutrina, jurisprudência, todo mundo, que eu extraio uma regra de responsabilidade civil objetiva do Estado, base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Quando ele me diz que o Estado, ou as pessoas que fazem as vezes do Estado, a gente vai estudar isso com detalhes quando chegarmos nessa parte da disciplina, causem dano a alguém. Então, eu tenho aqui, lendo 37, jurisprudência e doutrina extraem do 37, parágrafo 6º, que a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Então, imaginem no nosso exemplo da questão que eu tenho uma situação em que policiais federais acabam atingindo o meu veículo que está estacionado. Eles estão em uma perseguição, ou seja, estão na função que eles normalmente desempenham, na função pública que eles desempenham, e no exercício dessa função eles me causam dano. Eles atingem o meu veículo. Então, o que eu vou fazer? Pleitear indenização do Estado. E o Estado vai responder independentemente da análise da culpa. Eu não estou preocupado se esse agente quis acertar meu carro. O agente passou na rua, viu meu carro e falou, odeio esse cara, eu quero acertar o carro dele. Foi lá e bateu de propósito. Ou se esse agente foi negligente às vezes, deixou de dar manutenção devida para o carro. Então, essa análise eu não faço. Se eu tenho a situação em que eu vou preencher ação estatal ou omissão do Estado, um dano e o nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão do Estado, eu vou conseguir uma indenização. O Estado é responsável. Isso aqui é o nexo causal. Então, eu não faço aqui análise de dolo ou culpa. Eu não estou preocupado com essa análise, com esse exame de dolo ou culpa. Eu preciso só desses 3 elementos para que eu consiga responsabilizar o Estado, para que o Estado seja obrigado a me indenizar. Então, quando eu falo que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, eu estou dizendo basicamente que eu não analiso dolo ou culpa para responsabilizar o Estado. Não me interessa isso. Pouco importa se o agente agiu querendo, se ele agiu com alguma espécie de culpa. Não interessa. Se eu tenho ação do Estado, dano, e esse meu dano só ocorreu em razão da ação ou da omissão do Estado, eu tenho os requisitos para que eu responsabilize o Estado e consiga a minha indenização. Então, aqui, pessoal, a gente tendo isso em mente, então, nessa hipótese, e lembrando do 37, parágrafo 6º, primeira parte, as pessoas jurídicas de direito público, que é o nosso caso, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Então, se eu pergunto para vocês, se nessa hipótese da batida, quem deve reparar o dano? O Estado ou os policiais? Poxa, quem conseguir identificar isso aqui
vai me responder que quem responde é a pessoa jurídica de direito público, nessa hipótese. Então, quem responde aqui é o Estado, não são os policiais. Eu vou ajuizar uma ação de indenização contra o Estado, nessa hipótese da Polícia Federal, contra a União Federal. Falo, olha, União Federal, os seus agentes me causaram dano quando do exercício das suas funções. Logo, você, União Federal, você, Estado, tem que me indenizar, tem que me pagar o valor para suprir o dano que eu tive. Ok, então essa é a primeira parte da resposta. E aí eu pergunto para vocês, a responsabilidade é objetiva ou subjetiva? Lembrando, responsabilidade objetiva é a responsabilidade que não analisa dolo ou culpa. Tanto faz. E aí, a responsabilidade subjetiva é a responsabilidade que analisa dolo ou culpa. É essa responsabilidade normal aqui. Na responsabilidade civil do Estado, eu faço análise objetiva e não estou preocupado com o elemento subjetivo dolo ou culpa. Então, eu tenho responsabilidade objetiva do Estado e é ele próprio, o Estado, quem vai responder. Teve alguns alunos que, na resposta, já aproveitaram e me falaram de um outro ponto que está aqui. Isso a gente vai ver com calma, com vagar, quando a gente estudar propriamente responsabilidade civil do Estado. Só que percebam que o Estado vai responder de maneira objetiva. Eu, Guilherme, tive meu carro abalroado, tive meu carro danificado pelo Estado. Eu processo o Estado e falo, Estado, me pague porque os seus agentes, nessa condição, enquanto agentes públicos, me causaram dano. O Estado vai lá e me paga. Me paga 10 mil reais, 5 mil reais, sei lá. Só que aí existe uma outra relação que se dá aqui, que é a relação entre os estados, entre o Estado, melhor dizendo, desculpa, e os seus agentes. Só para ficar claro para quem respondeu isso, tá? Eu não ia falar disso, mas eu corro o risco de ficar num vazio. Então aqui, ó, primeira relação, vítima. Eu, Guilherme, no exemplo. Eu tenho uma relação que é de responsabilidade objetiva, com base no artigo 37, parágrafo 6º. Essa é a relação sobre a qual eu estou perguntando para vocês. A pergunta do trabalho. Responsabilidade de quem? É do Estado e não do agente. É objetiva ou subjetiva? É objetiva, porque se extrai do 37, parágrafo 6º, a prescindibilidade, a dispensa, melhor para ficar mais fácil, a dispensa do elemento culpa ou dolo nessa análise. Então, o que eu pergunto para vocês na questão é isso aqui. Você tinha que me responder que a responsabilidade é do Estado e que é uma responsabilidade objetiva. Era essa a resposta. Alguns alunos foram um pouquinho além e me falaram de uma outra coisa. Eu quero só falar para ficar claro que existe uma outra relação. Existem duas relações aqui. Primeira, vou ter uma outra relação que é possível, mas que não estava na pergunta de vocês, que é a relação entre o Estado e o agente público. Aqui eu vou fazer uma análise. Porque imagine, eu, Guilherme, processei a União nessa hipótese e a União me pagou meus 5 mil reais para consertar meu carro. Ok, era essa a resposta da pergunta. Só que, indo um pouco além, a gente vai aprofundar isso, a União, depois de me pagar meus 5 mil reais, a União abriu uma sindicância para averiguar se os agentes da Polícia Federal praticaram alguma falta funcional, se eles agiram com culpa, se eles agiram com dolo nesse momento. Então, imaginem que o agente que dirigia a viatura, ele me conhecia, me detestava e quis acertar meu carro. E isso é descoberto posteriormente. E aí vai se dar essa segunda relação. Se eu, ente público, se eu, Estado, descubro que o meu agente, ele agiu com dolo ou culpa,
se ele quis causar o dano, se ele foi negligente, se ele foi imprudente, e união num segundo momento, eu posso responsabilizar esse agente público. Mas quem responsabiliza esse agente público não é a vítima. A vítima tem uma relação que é a que foi perguntada para vocês, em relação ao Estado. Isso aqui é uma outra fase, um outro momento em que o Estado vai responsabilizar o agente, e aí o Estado vai olhar se esse agente teve culpa ou não. E a gente vai chamar isso de direito de regresso do Estado. Então, imagine que o Estado me deu 5 mil reais. E aí o Estado depois descobre que esse agente que dirigia a viatura, ele agiu com dolo, ele agiu com culpa. Então, ele tem responsabilidade também. Aí o Estado, num segundo momento, vai cobrar desse agente público, vai ajuizar uma ação contra esse agente público, querendo de volta os 5 mil reais. Fala, opa, eu só paguei 5 mil reais, agente público, porque você agiu com dolo, porque você agiu com culpa. Então, você, agente público, me devolve os 5 mil reais. Só que para que eu responsabilize o agente público, e quem responsabiliza o agente público é o Estado, não é aquela vítima, não é quem sofreu o dano, aí eu preciso comprovar dolo ou culpa. Então, existem duas relações que surgem daqui. O que eu perguntei para vocês, até para não fazer nó na cabeça de ninguém, foi isso aqui. Esse esqueminha é a resposta da pergunta de vocês. Alguns alunos falaram sobre isso aqui. Mas isso aqui é possível, acontece, só que não foi o perguntado, tá? Eu só estou falando, não quero que vocês se confundam, para que quem respondeu isso aqui não fique no vácuo, não fique sem entender. Então, é possível que eu tenha essas duas formas, essas duas relações, essas duas vinculações. Professor, Sim. nesse caso, eu não sei, né? No geral, a responsabilidade do Estado sempre vai ser objetiva e a do agente subjetiva? Resumindo? Sim. Tá. Sim. Só que são essas duas relações diferentes. Sim, eu entendi. O que a gente mais vai olhar, em regra, vai ser essa primeira relação aqui. É entre o administrado, que é lesado, e o Estado. Mas aí existe o direito de regresso que a gente vai estudar também. Mas em regra não, posso até falar que sempre. A do Estado é objetiva e a do agente público é subjetiva. Eu não vou, só para não falar besteira para vocês, se eu estou falando, quando a gente for estudar isso, e eu falar de responsabilidade por omissão estatal, a gente vai colocar um asterisco nessas afirmações. Mas eu posso falar, sem erro, que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada no artigo 37, parágrafo 6º, e na teoria do risco administrativo. E existe, não obstante, existe essa segunda relação aqui, que não foi perguntada, mas ela existe sim. Tudo bem até aqui, pessoal? Lembrando que esse aqui é um tópico específico, a gente vai destrinchar. É pequenininho aqui, o 37, parágrafo 6º, só que a gente vai ler elemento por elemento dele mais para frente na disciplina para entender qual é o campo de incidência específico desse dispositivo. A resposta, no entanto, era: quem tem obrigação? O Estado, de forma objetiva ou subjetiva? De forma objetiva. E aí, como eu disse, as duas perguntas conversam. Porque a gente vai ter extraído também do artigo 37, parágrafo 6º, o entendimento de que o Estado responde de acordo com a teoria do risco administrativo. Putz, professor, agora ferrou. Bom, pessoal, talvez vocês já tenham visto algo assim em direito civil, em responsabilidade civil. Quando eu falo em responsabilidade civil objetiva, eu sempre falo em responsabilidade que não analisa dolo ou culpa. Ok.
Só que aí eu tenho algumas teorias que podem fundamentar a responsabilidade civil objetiva. Eu tenho, por exemplo, a teoria do risco integral. Deixa eu colocar com uma cor apagadinha, que isso aqui não interessa, gente. E eu posso ter, como a gente tem, no direito administrativo, a teoria do risco administrativo. Essa teoria vai entender que o Estado, por ser uma figura maior do que nós, cidadãos, indivíduos privados, por desempenhar as funções que exerce, por ter em alguma medida um dever de zelo pela coletividade, quando o Estado causa um dano a alguém, é justo que o Estado responda sem que seja tão difícil para mim, vítima, para mim, cidadão administrado, conseguir essa indenização. Então, é por isso a gente vai estudar a evolução dessa teoria mais para frente depois. Só que essa minha teoria vai dispensar a análise de dolo ou culpa. Só que a minha teoria do risco administrativo vai manter como elemento da responsabilidade civil do Estado isso aqui, que é o nexo causal. Se o nexo causal é elemento para a responsabilidade civil do Estado, se eu derrubar o nexo causal, eu deixo de ter responsabilidade civil, certo? Se eu demonstro que não há relação de causa e efeito entre o dano e a ação ou omissão do Estado, o Estado se livra de responder. Porque eu vou dizer, olha, o dano aconteceu, mas esse dano não aconteceu em razão do fato administrativo, da ação ou omissão do Estado. Então, a teoria do risco administrativo, ela fundamenta a responsabilidade civil do Estado, com base também, eu extraio essa teoria da leitura 37, parágrafo 6º, só que um ponto importante é, ela admite excludentes de responsabilização. Ela admite excludentes de responsabilização que quebrem o nexo causal. Então, se eu, por exemplo, demonstro que aquilo só aconteceu por culpa exclusiva da vítima, o Estado não responde. Se eu demonstro que o dano só ocorreu por culpa exclusiva de um terceiro, o Estado não responde. Se eu demonstro que aquilo aconteceu por força humana ou força da natureza imprevisível e extraordinária, o Estado também não responde. Então, teoria do risco administrativo é a teoria que pressupõe que o Estado deve responder de forma mais fácil, de forma que possibilite com maior facilidade o ressarcimento dos administrados e, por isso, exclui a análise de dolo e culpa da responsabilização estatal, dando base, assim, à responsabilização civil do Estado em moldes objetivos. E essa teoria, por manter o nexo causal como elemento de responsabilização civil do Estado, permite que, havendo a quebra desse requisito do nexo causal, o Estado não responde. E aí ela vai admitir 3 excludentes de responsabilidade, porque essas excludentes, elas quebram o nexo de causalidade. Elas mostram que esse dano ocorreu não por ação do Estado. Então, culpa exclusiva da própria vítima, culpa exclusiva de uma terceira pessoa, ou caso fortuito ou força maior, vão excluir a responsabilidade do Estado nessa hipótese. E aí, por que eu falei de uma teoria do risco integral? Que vocês não podem confundir, e teve aluno que respondeu isso aqui. Existe uma outra teoria de responsabilidade civil objetiva que a gente não usa em administrativo, tá?
que é a teoria do risco integral. Na teoria do risco integral, pessoal, eu vou ter só 2 requisitos para que eu tenha responsabilização de alguém. Eu sequer faço análise de nexo causal. Então, se eu, por exemplo, causo um dano nuclear, tanto faz se a culpa foi da própria vítima. Imagine que a gente tem uma usina nuclear aqui em Campo Grande. Eu, Guilherme, num belo dia resolvo invadir as dependências dessa usina nuclear e acho algum material muito brilhante, muito bonito. E acho que seria legal tomar banho com esse material ou me lançar nesse material. Eu vou ter, imagine agora que esse material brilhante, vistoso e bonito é um material radioativo. Imagine que eu desenvolvo, se eu não morrer na hora, vou desenvolver sequelas graves e me comprometer fisicamente. O que eu teria? Uma hipótese de dano em que eu, Guilherme, tive culpa exclusiva. Eu que fui o responsável pelo dano que eu pratiquei, pelo dano que eu sofri. Se eu tivesse diante da teoria do risco administrativo, eu poderia falar, opa, eu Estado não vou responder porque isso é culpa exclusiva da vítima. Só que para dano ambiental, e aqui existe controvérsia, e para atividade nuclear não existe nenhuma controvérsia, tanto faz. Quem desenvolve essas atividades sempre vai responder, independentemente dessas excludentes aqui. Então, a teoria do risco integral, que a gente não aplica em direito administrativo, ela não admite nenhuma excludente de responsabilidade. Então, é uma teoria muito mais severa, é uma teoria muito mais pesada para quem responde dessa forma. Então, não confundam risco integral com risco administrativo. Risco administrativo, a gente vai extrair do 37, parágrafo 6º, e é a teoria que vai justificar essa responsabilidade civil objetiva do Estado. É uma teoria que também tem o nexo causal como um elemento de responsabilização. Ou seja, se eu quebro o nexo causal com alguma dessas 3 excludentes, o Estado deixa de responder. Então, voltando para a nossa questão, o que é a teoria do risco administrativo? Eu acho que foi a mesma pessoa que colocou essa numeração, mas tá bem legal mais uma vez. A teoria do risco administrativo refere-se à ideia de que o Estado assume grande risco de gerar dano. Também porque é uma figura muito mais poderosa do que nós administrados. E por isso vai trazer a interpretação da responsabilidade objetiva com base no 37, parágrafo 6º, complementando a resposta, na qual a administração tem a obrigação de indenizar a vítima pelo dano causado, não sendo necessário provar a culpa ou dolo dos agentes. Essa parte de omissão aqui eu teria um certo cuidado, depois eu explico para vocês na disciplina. A teoria do risco administrativo permite ainda afastar a responsabilidade do Estado nos casos de exclusão do nexo causal, fato exclusivo da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Então é basicamente isso que eu queria de vocês. Essa aqui também tá bem legal, ó. A teoria do risco administrativo é usada para analisar a responsabilidade objetiva dos danos causados pelo Estado e seus agentes. Essa teoria diz que a responsabilidade por atividades normais ou anormais, independente da demonstração de culpa, mas desde que eu tenha nexo causal, dano e ação ou omissão do Estado, vai recair sobre o Estado. O Brasil adota essa teoria que está positivada no 37, parágrafo 6º da Constituição Federal.
Ó, vocês em geral falaram das excludentes, quem conseguiu? Ó, isso aqui tá bem legal. A teoria do risco administrativo afirma que deve ser atribuída ao Estado a responsabilidade pelo risco criado por sua atividade administrativa. E é essa atividade que se desenvolve em favor de todos, gera, na hipótese de dano, um ônus que deve ser suportado por todos, sendo possível que o Estado tenha sua responsabilidade afastada em caso de exclusão do nexo causal, como nas hipóteses de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Então, basicamente, pessoal, é isso que é a teoria do risco administrativo, que é a teoria que fundamenta a responsabilidade civil do Estado, com base no 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, e faz com que o Estado responda de maneira objetiva pelas ações de seus agentes que causam dano. Então, por isso que aqui a 5 e a 4 conversam entre si. As duas dizem respeito a esse tópico da disciplina, que é um tópico do segundo bimestre, mas vocês já começam a se ambientar, seja por meio da pesquisa que fizeram para responder, seja por meio dessa explicação que a gente fez agora. Alguma consideração, pessoal? Oi, professor, não entendi a pergunta. Alguma consideração, alguma dúvida? Continuou ruim para vocês a transmissão? Professor, tá péssima a transmissão. Poxa vida. Tem horas que na frase assim, eu só entende o começo e depois só lá no final. Que dá pra gente ouvir porque trava. Poxa vida, eu vou até relatar isso no nosso grupo de professores para ver se alguém também está passando por alguma coisa parecida e como resolver. Eu sei que aqui em casa, como eu disse, desde ontem a internet não tá lá aquelas coisas. Mas assim, eu fui acompanhando a aula e realmente tudo que o senhor falou, tudo eu tinha colocado no trabalho e deu para entender melhor com as suas explicações. Poxa, eu fico feliz. Pessoal, a ideia de hoje é a gente simular uma revisão, tá? Pensando num contexto em que até hoje, terça-feira, às 9h48 da manhã, a gente, em regra, volta semana que vem. Então, e outra coisa, a gente já viu bastante conteúdo. Às vezes parece que não, a gente vai indo e as coisas vão sendo tocadas, mas a gente viu bastante coisa. Então, por isso eu achei necessário a gente parar agora só para fazer isso, para vocês entenderem a pontuação de vocês do trabalho também. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, me manda e-mail, tá? Eu repito, para mim o e-mail é mais fácil de controlar às vezes, tá? Podem me mandar o WhatsApp, fiquem à vontade. Mas, por exemplo, quem quiser agora ter revisão da nota, para mim o e-mail fica melhor para eu controlar e mandar uma resposta bonitinha para vocês. Mas estou à disposição. Eu vou repetir só para quem acabou não acompanhando, pessoal, que vocês têm no encontro 8, pós-aula, escrito em caixa alta aqui, questões de fixação e revisão, que são essas questões basicamente, tá? Eu sugiro que vocês parem para fazer, pontos que vocês tiverem dificuldade, anotem, falem comigo, são 30 questões sobre conteúdos que a gente já viu, aqui com os gabaritos, e talvez algumas questões da prova estejam presentes aqui. Então, sugiro, fica de recomendação da aula de hoje. Na aula que vem, é que assim, a gente agora, a rigor, faria a prova dia 13, depois teríamos devolutiva e quase no fim de abril que a gente pararia para retomar o conteúdo. Ô, Como professor, a gente... Sim. No caso, então, a sua prova, se caso continue esse mesmo calendário, será no dia 13? A minha prova seria dia 14, terça-feira que vem. Ah, tá, dia 14, né? Só que assim, é o que a gente tem hoje, só que eu apostaria que a gente não vai ter prova. Mas é o que a gente tem confirmado hoje. De todo modo, pessoal, a gente tendo prova hoje ou daqui a um mês, sei lá, o conteúdo que a gente viu até agora é o conteúdo de N1, tá? Então, é servidores públicos
públicos, o que a gente viu, aquelas considerações sobre improbidade e controle da administração pública até controle administrativo. Legislativo e judicial é um ponto que ficaria para o conteúdo do próximo bimestre, tá? Então, o que a gente viu até hoje e revisou... Repetir? Desculpa, Cortou. Giovana. É que cortou, o senhor pode repetir? É servidor público, improbidade? Servidor público com improbidade e controle da administração pública, mas só até controle administrativo, o que a gente viu até agora. Controle legislativo e controle judicial, que a gente vê na semana que vem, já seria assunto do próximo bimestre. Ok, até administrativo, então. Isso. As questões que estão para vocês, eu acho que são um guia interessante. O que está ali é basicamente o que a gente deve ter cobrado em prova. Beleza. Bom, pessoal, peço desculpas pela qualidade da transmissão, espero que isso se resolva. Eu acho que até agora à tarde deve estar disponível para vocês a aula gravada. Acredito que vai estar melhor, porque ela não depende da internet, depende só do registro que a câmera e o microfone fazem de mim. Então, qualquer coisa também, estou à disposição de vocês, é claro, mas lá também tem esse recurso. Alguma consideração? Bom, da minha parte, não. Tudo certo. Da minha também não. Vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar. Da minha também tá tudo tranquilo. Ah, que bom. Professor, Vai dar só tudo um certo. Vai adendo. dar tudo certo. Sim. Só um adendo. Eu estava falando com eu acabei confundindo as coisas aqui. Eu ia falar que eu estava falando com a minha da instituição, mas não é dessa instituição, é de outra. Mas, enfim, ela falou algo sobre retorno das atividades, possivelmente dia 13. Isso procede para Anhanguera também? Ou nada de, sei lá, nenhuma luz a respeito disso? A gente está... Então, o que a gente tem hoje é isso. As atividades estão suspensas com retorno dia 13 de abril. Dia 13 de abril é a segunda-feira que vem. Uhum. E na semana do dia 13 até o dia 20 de abril é semana de prova, de acordo com o calendário. Inicial, o calendário não inicialmente. foi suspenso. Uhum. Só que Guilherme, a chance de ser prorrogada essa suspensão é muito grande. Parece que a UFMS e a UCDB já prorrogaram. Eles também voltariam dia 13. Parece que a UCDB prorrogou até o dia 20 a suspensão e a UFMS acho que até o dia 30. Então, eu acho que a tendência é que a gente faça a mesma coisa. Só que, se você perguntar hoje o que tem semana que vem, eu vou te responder que oficialmente tem prova. Uhum. Só que eu acho difícil que isso aconteça. Eu acho que, sei lá, entre hoje e amanhã, até porque a gente tem feriado essa semana, a gente vai ter alguma informação. Ou confirmando que as aulas voltam, ou prorrogando a suspensão. Entendi. E a fins de, para mim, cheguei agora, né? A fim de prova mesmo. Tirando aquela lista de exercícios que o senhor disponibilizou, em relação às unidades, eu estudo até, tipo, da 1 a 8, como eu vi que o senhor falou, parou na 8, né? Sim. Dizendo em relação à lista. Sim, do encontro 1 ao encontro 8. Você vai ver que tem encontro, tipo, o encontro 1 é um encontro só de apresentação da disciplina, não tem conteúdo ali. Eu acho que o encontro, sei lá, o encontro 5 também é um encontro sem conteúdo, que é o encontro que seria só de atividade. Mas é basicamente do encontro 1 até o encontro 8. Lembrando que o que está em pré-aula é leitura necessária. E o que está em pós-aula são mais acréscimos. É uma atividade ou algo para reforçar algum ponto. O vídeo eu gosto de colocar para vocês também, mas o conteúdo em si está nos slides e nas leituras de pré-aula. E atividades como essa que o senhor passou? Sim, por exemplo, aqui no 8 já tinha questões de tinha questões comentadas sobre o assunto. Isso aqui é um livro de questões da OAB que tem as questões com comentários depois.
Na verdade, acho que questão aqui, ó, questão de 8.112, para quem quiser, é um extra, é um plus. Também no encontro 3. Então, o que eu preciso que vocês saibam é o que foi dado por meio dos slides e temos as leituras nas pré-aulas. O pós-aula, geralmente, é um acréscimo, é um plus, é um excedente. Outras atividades, valendo pontos, por exemplo, como essa de 1.000 pontos que o senhor passou dessa última vez, existe? Não? É para o próximo bimestre? Não, tivemos essa só para compor a nota do primeiro bimestre. No segundo bimestre, a gente vai ter mais uma. Entendi. Que vai valer até mais, acho que vale 2.000 pontos, se eu não me engano. Entendi. Bom, de toda forma, eu agradeço, professor, pela essa primeira aula, esse primeiro contato. Eu enviei um e-mail para o senhor solicitando, então, aquela questão, né, da resposta da atividade, sabe? Bom, eu acho. Evolutivo. Pessoal, estou à disposição de vocês, vai dar tudo certo, vamos todos ter um semestre letivo adequadamente produtivo. E, bom, e vamos seguindo. A gente não sabe até por quanto tempo, eu já disse, eu aposto por mais algumas semanas. E vamos conversando, foi muito bom falar com vocês, ainda que à distância. Se cuidem e até semana que vem. Até. Até, tchau, tchau.